subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor. É uma grata satisfação nesta oportunidade estar trazendo mais um comentário da nossa lição bíblica. E nessa oportunidade, a lição de jovens, tá certo? Que a CPAD propõe para esse segundo trimestre de 2022 trabalhar esse tema, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Meus irmãos, olhando para esse tema da classe de jovens, nós julgamos de uma importância muito grande. Por que, irmão Ribamar, que você diz isso? Porque os nossos jovens, nos últimos dias, têm sido, assim, alvo número 1 do adversário das nossas almas. A nossa sociedade, sobretudo o nosso Brasil, e por que não dizer o mundo, ela está montada, o adversário montou um palco, e nesse palco os seus personagens têm a função número 1 de atrair a atenção dos jovens, de conduzir os nossos jovens ao abismo. Porque ele sabe que para corromper um caráter de alguém que já está definido, é mais difícil fazer isso. É mais difícil mudar uma estrutura de uma sociedade através de um caráter já construído. E os nossos jovens, eles estão num processo de construção. Então, por isso que este palco montado pelo adversário procura, de todas as formas, atrair os nossos jovens para, com isso, deturpar o seu caráter, deturpar a sua formação moral e, com isso, a mudar os pilares, os valores da nossa sociedade. Não é à toa, você pode observar muito bem aí, que todas as programações de jornais, de televisão, de cinema, toda uma cultura maligna e perversa está voltada para chamar a atenção dos jovens, Então, essa lição ela vem alertar sobre isso, sobre os perigos da tentação, tá certo? E, como já disse, o comentarista dela é o pastor Alexandre Coelho, e já na nossa primeira aula, para o dia 3 de abril, a nossa primeira aula já vai falar exclusivamente do perigo das tentações. E o autor coloca o texto principal. Ele cita primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que nos diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, nesse texto áureo, nesse texto nobre, nesse texto principal da nossa revista, nós já vemos aqui, Deus já vislumbra todo um processo. Ele diz que não vem tentação sobre vós humana, mas aí o texto complementa, mas fiel é Deus que não nos deixa suportar além daquilo que possamos aguentar. Então, já na leitura principal desse texto, nós já aprendemos que ser tentado, todos nós estamos nesse processo. Ser tentado, até aí, tudo bem, legal, beleza, joinha, não há nenhum problema. O problema vai estar no momento que eu e você, que nós cedamos a essa tentação. Aí sim, cedida a tentação, gera o pecado, e uma vez gerando pecado, gera a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E na nossa introdução, o autor ele já começa a dizer que um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Concordo plenamente com ele. Sem sombra de dúvida, um dos maiores perigos é a tentação. E qual é o processo da tentação, irmão Ribamar? Como vem esse processo? Como é que ele se dá? A Bíblia nos mostra claramente, através de textos bíblicos, 3 processos da tentação. Primeiro, nós sofremos tentação propriamente do adversário de nossas almas, que quer nos aniquilar e quer nos destruir. Segundo, nós sofremos tentações da nossa própria carne, da nossa natureza pecaminosa. E terceiro,
nós sofremos tentações do mundo, que aí está, mundo como sistema organizado e dirigido pelo adversário das nossas almas. Então, esses três caminhos que levam-nos, que são colocados diante de nós, que nos conduz a um caminho de tentação, tá certo? E aí ele coloca, diz, como eu disse, a tentação em si não é pecado, mas, como eu já disse, o processo da tentação faz com que nós possamos ceder ao pecado, uma vez que nós não estejamos com a nossa vida totalmente voltada para Deus. E aqui nesse início de conversa nossa, nessa introdução da nossa palavra, eu tenho por certo que não tenho, digamos assim, uma receita, ou não tenho uma outra receita. Eu queria mostrar para você um outro caminho a que você poderia vencer o processo da tentação, a não ser apresentar a palavra de Deus, a não ser apresentar para você uma vida santa, a não ser mostrar para você uma vida de santidade na presença de Deus. Porque, meu amigo jovem, meu amigo irmão, não esqueçamos de uma coisa: nós estamos em guerra. E nessa guerra vai vencer o exército que tiver mais preparo. Nesta guerra vai vencer o exército que tiver mais munições. E por isso que o seu exército e o meu exército, nós, como soldados, precisamos estar munidos com a graça de Deus, com as virtudes do Espírito Santo sobre a nossa vida. Para nos livrar do processo da tentação? Não, porque ainda estamos nesse mundo, ainda estamos sujeitos às leis naturais deste mundo. Não para nos livrar do processo da tentação, mas para não deixar que nós cairmos, ou para não deixar que eu e você cairmos em tentação quando estamos tentados. Então, na nossa introdução, nós queremos já deixar isso para você. E no nosso primeiro tópico, o autor vai definir o que é tentação. Ele vai dizer que a tentação é um convite ao pecado, tá certo? E sem sombra de dúvida, não tenha por esquecimento disso, que realmente é um convite ao pecado, tá? E ele vai definir isso aqui, esse convite ao pecado, ele vai definir nesse primeiro tópico, ele vai dizer: nós podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. A tentação não é pecado, mas um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não. Note isso aqui, irmão. Vou repetir novamente. Uma pessoa que passa por um processo de tentação tem a escolha, frise essa palavra, escolha, de ceder ou não. Com isso, eu quero dizer para você que o inimigo da minha alma e da sua alma, ele não tem o poder de fazer você pecar. Ele não tem o poder de fazer você cair, tá certo? Porque já pensou, irmão, se o adversário das nossas almas, aquele que quer nos aniquilar, aquele que quer nos destruir, aquele que quer ver o nosso fim, se ele tivesse esse poder sobre a nossa vida, o que seria de nós? É claro que nós não teríamos nenhuma condição, tá certo, de assim nos defender. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não diz isso, não diz que ele tem esse poder. Ele tem o poder de nos conduzir, ele tem o poder de chamar a minha atenção, ele tem o poder de jogar a isca, que é os processos das tentações. Esse poder ele tem. Agora, a decisão de ceder ou não cabe a você, cabe a mim. Eis que o texto sagrado, um texto sagrado no Velho Testamento, Deus diz: eis que põe diante de você a vida e a morte. Aí Deus aconselha: escolhe, pois, a vida. Então, o adversário da tua alma, da minha alma, não tem esse poder de nos conduzir, de nos levar ao erro. Ele tem o poder de nos tentar, mas de nos conduzir não. Então, tentação é isso, tá? E já no segundo subtópico aqui, ele vai dizer que a tentação também é uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós, né? A tentação é como, ele vai dizer, o autor da lição, vai dizer que é como uma vitrine, né, que fixa o olhar de um ser humano para aquilo que vai contra Deus e contra a sua vontade. Então, a tentação, ela é, primeiro, um convite ao pecado,
A tentação é o quê? Uma vitrine que fica aos nossos olhos, né? É como se fosse dizer, como posso dizer, a tentação é um processo de hipnotização que nos hipnotiza a levarmos, a cedermos e a fazer coisas sempre contrária à vontade de Deus, sempre contrária ao propósito de Deus, ao propósito que Deus tem para a minha vida, porque, queridos irmãos, o propósito de Deus tem para a nossa vida é uma vida de santidade. Você que é um leitor da Bíblia Sagrada, você pode observar muito bem que a palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, ele nos conduz sempre a um caminho de viver uma santidade plena diante do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, tá? E aí o autor, no terceiro processo, no terceiro subtópico, ele vai dizer que a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. E onde foi que Deus nos colocou, irmão? A Bíblia diz que Deus nos tirou de um charco de um charco de pecado, de um tremendal de lama, e nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com o príncipe. Todos nós, queridos, a Bíblia ainda continua, andavam por caminhos errantes. Todos nós andávamos por caminhos outrora, fazendo a vontade da carne, a vontade do pecado, a vontade do mundo. E agora Deus nos tomou de lá, nos tirou e nos fez assentar nas regiões celestiais. E uma vez que o homem cai em tentação, que o homem cede à tentação, ele sai dessa posição primordial, dessa posição tão sublime que Deus colocou o homem, né? E aí ele vai continuar dizendo, uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do nosso dia a dia, que acaba por criar um histórico de que pequenas concessões, pouco a pouco as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinha e estragam tudo. Irmão, não menospreze, tá, o processo da tentação, porque como o autor está colocando aqui, o processo da tentação, ele não começa grande, ele começa pequeno. Então, se alguma coisa, não vou aqui personificar essa coisa, mas alguma coisa está chamando a sua atenção para fazer algo contrário à vontade de Deus, fuja imediatamente. Não tente resistir à natureza pecaminosa. Fuja, tá certo? Paulo nos manda fugir dessas coisas, tá? E aí, finalizando esse tópico, ele traz aqui para uma coisa para nós refletirmos, ele vai dizer, a queda de uma pessoa pode ser fruto de uma única tentação não resistida. E aí o autor da lição, resumindo esse tópico, ele traz uma questão para nós pensarmos. Ele diz, a queda de uma pessoa costuma se dar aos poucos, com pequenos atos de desobediências motivados por pequenas tentações que não foram resistidas. E aí no segundo tópico, ele coloca aqui, o autor da lição, ele coloca como ela se manifesta. Como a tentação se manifesta? No início da nossa introdução, da nossa conversa, eu defini aqui para os irmãos como ela se manifesta. Ele coloca como a ação número 1, por ação de Satanás. Tá? O inimigo das nossas almas, ele é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Ponto. Queridos, olha que coisa interessante, né? Alguém pode até se questionar, mas irmão, por que Jesus foi tentado? A tentação de Jesus, ela nos traz grandes lições, ou muitas lições. Mas eu vou resumir em apenas em uma lição preciosa para nós. Jesus, como Deus, a Bíblia diz que ele esvaziou de sua glória, esvaziou de si mesmo e foi levado ao monte, né, para ser tentado. Com isso, Jesus quis mostrar para mim e para você que nós podemos perfeitamente resistir às tentações que o diabo coloca diante de nós. Note que a tentação de Jesus Cristo lá no monte, lá no pináculo, Jesus sofreu todo o processo da tentação humana. Jesus sofreu todas elas. Os 5 sentidos de Jesus foram tentados. A visão, a audição, o olfato, todos os 5 sentidos humanos de Jesus foram tentados.
E o diabo, não achando pouco, ele dá checkmate. Até num processo de tentação que é natural, você pode dizer, mas olha, era uma questão, Jesus estava com fome. Ele poderia ter cedido a esse desejo de Satanás, que é o instinto humano da natureza, chamada fome, e poderia ter transformado a pedra em pão para saciar a sua fome. Mas mesmo nesse processo, Jesus não caiu, ele resistiu. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Tá? E aí no segundo subponto, ele coloca aqui, focando em nossa necessidade. Então a tentação ela é por ação de Satanás, que foca nas nossas necessidades, tá certo? Ele foca naquilo que precisamos. Eu lhe pergunto, o alimento não é essencial para nós, essa existência? O pão não é importante para a nossa existência? É. Então é nisso que Satanás vai focar. Não pense você que ele não vai focar naquilo que não é essencial para você. Não, ele vai focar exatamente naquilo que é essencial. Então a manifestação, como ela se manifesta? Por uma ação de Satanás que foca naquilo que é essencial para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Já no nosso terceiro tópico da nossa lição, o autor vai colocar aqui, vai dizer, quando cedemos à tentação. O que acontece, irmão Ribamar? Quando eu, como servo de Deus, como jovem temente a Deus, o que vai acontecer quando eu cedo à tentação, quando eu caio na tentação? O autor coloca aqui, primeiro, número 1, ele coloca a perda da comunhão com Deus. E isso é verdade. Quando nós caímos, a primeira coisa que acontece na nossa vida é a comunhão com Deus. Vamos lá para o Jardim do Éden. A Bíblia diz que toda a virada do dia, Deus vinha pessoalmente conversar com Adão. E quando Adão caiu, quando Adão cedeu à tentação, quando Deus se apresentou para Adão, qual foi a atitude número 1 de Adão fez? Fez correr-se da presença de Deus. Fugiu da presença de Deus. Né? Por que ele fugiu? Porque ele perdeu a comunhão com Deus. Porque ele não pôde mais se apresentar diante de Deus, porque Deus é santo, irmão. Deus não tolera o pecado porque ele é santo. E a Bíblia, o profeta Isaías vai dizer que nosso pecado, as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e eu. O meu pecado, o seu pecado faz separação entre Deus e você. Por isso que é importante, irmãos, resistirmos a esse processo de tentação. Porque, irmão, uma vida sem comunhão com Deus, uma vida... Eu não consigo imaginar nós como servos de Deus, nós como povo eleito do Senhor, viver uma vida sem comunhão com Deus, tá certo? Então, a primeira coisa, número 1, que acontece na nossa vida, quando nós tentamos, é cairmos em tentação, é a perda da comunhão com Deus. E perdendo a comunhão com Deus, querido ou amado, essa perda de comunhão com Deus, abre-se um leque para todo um desastre espiritual. Abre-se um leque para todas as mazelas espirituais que você nem possa imaginar que pode acontecer na sua vida e na minha vida. E aí, no segundo tópico aqui, no segundo subponto, ele vai dizer que comprometemos o nosso futuro. E é verdade, o ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou por uma mãe que não consegue resistir a uma bebida ou a uma droga? Ele coloca esse exemplo aqui, mas nós poderíamos ver muitos outros exemplos aqui, tá certo? Muitos e muitos mais. E aí no terceiro subponto ele coloca, ficamos dominados por sentimentos ruins, tá? A perda de comunhão com Deus traz separação de Deus, compromete todo o nosso futuro e contamina toda a nossa mente de pensamentos ruins. Aí ele coloca, se cedermos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e nosso relacionamento, como, por exemplo, a frustração, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o medo, a ideia de que Deus virou as costas para nós. Esses sentimentos nos fazem adoecer no corpo, na alma e no espírito. Né? Veja que coisa desastrosa na vida de um ser humano. Não só na vida do jovem,
mas na vida de todos aqueles que pretendem e que estão no centro da vontade de Deus. Então, quando cedemos à tentação, acontece tudo isso na nossa vida. Por isso, meu amado professor, meu amado aluno, que com certeza vai à escola bíblica nesse domingo. Amado professor, explore mais esse conteúdo. Esse conteúdo é riquíssimo aqui, por questão de tempo, estamos limitando, estamos resumindo aqui. E nós queremos concluir essa lição nesta oportunidade, dizendo para você, a conclusão que o autor coloca diz: é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, pois suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele e também cair em tentação. Um forte abraço, fique com Deus e que esta aula seja bem produtiva. E aqui fica a minha dica ao professor: socialize esse tema na classe, promova um debate na classe com seus alunos, tá certo, sobre essa temática. Um forte abraço e até a nossa próxima lição com Adão e Eva querendo ser Deus. Tchau e até um próximo momento.